Tu já parou para pensar que algumas empresas funcionam perfeitamente quando o dono viaja, tira férias ou simplesmente não aparece por uma semana e outras elas travam na hora que o dono sai para almoçar? Não é o tamanho da empresa, não é o setor, não é sorte, é uma decisão que foi tomada em algum momento por esse dono. Consciente ou não, sobre como ele constrói a equipe ao redor dele. Hoje eu vou te mostrar qual que é essa decisão, como ela funciona na prática e o que tu precisa fazer para que a tua empresa consiga operar, crescer e resolver problemas sem depender de ti para tudo. Me chamo Felipe Dias, eu sou CEO da GH Escola de Negócios e aqui no canal a gente fala sobre gestão e crescimento da empresa de um jeito direto e aplicável. E o tema de hoje é um dos que eu mais ouço de donos de negócio que já passaram da fase inicial. A empresa cresceu, tem time, tem estrutura, mas o dono ainda é acionado para tudo. Qualquer decisão passa por ele, qualquer problema chega na mesa dele, e quanto maior fica a empresa, mais pesada fica essa carga. A boa notícia é que isso tem solução. E a solução começa entendendo uma coisa muito específica sobre a tua equipe, que eu vou te mostrar agora. Fica até o final, porque no meio desse vídeo eu vou te apresentar um conceito simples que vai te ajudar a enxergar exatamente onde está cada pessoa da tua equipe hoje. E quando tu entende isso, tu nunca mais olha para tua equipe do mesmo jeito. Deixa eu te descrever dois donos de empresa. Mesma situação. Viagem de uma semana, empresa funcionando sem eles. O primeiro chega de viagem e encontra tudo no lugar. Os problemas que surgiram foram resolvidos, as decisões foram tomadas, o time seguiu em frente. Ele olha para o celular e tem algumas mensagens de atualização, não de pedido de socorro. Já o segundo chega de viagem, tem 47 mensagens não lidas, teve problema na operação que ninguém soube resolver, uma decisão simples ficou travada por dias esperando a aprovação dele. E um cliente ficou sem resposta porque dependia do dono. E o time, nas melhores intenções, fez o que pôde, mas pôde pouco. Mesma semana de viagem, resultados completamente diferentes. A diferença não está no produto, ela não está no mercado, ela não está na sorte. Está na qualidade das pessoas que cada um desses donos construiu ao redor de si. E mais importante é no tipo de autonomia que cada um deles desenvolveu na equipe. O primeiro dono tem pessoas que pensam, já o segundo tem pessoas que executam e perguntam. E o segundo dono, ainda por cima, contribuiu para isso sem perceber ao longo dos anos. Para entender como construir uma equipe que funciona sem ti, o primeiro passo é entender em que nível cada pessoa está hoje. E eu uso uma classificação com 3 níveis que é simples, direta e imediatamente aplicável. Nível C é o colaborador que traz problema para ti. Surge uma situação, ele vem até ti e fala: chefe, aconteceu isso aqui, o que eu faço? Ele identificou o problema e aí para por aí. A decisão é tua, a solução é tua e ele só trouxe a notícia. O nível B já é o colaborador que traz problema com uma solução. Ele vem até ti e fala: chefe, aconteceu isso aqui, eu pensei em umas 2 opções, posso fazer A ou posso fazer a B, qual que tu prefere? Ele pensou, analisou, chegou preparado, mas ainda precisa da tua aprovação para agir. E já o nível A é o colaborador que resolve. Surge o problema, ele avalia, decide e age. Ele te conta depois ou nem te conta porque resolveu e seguiu em frente. Ele não precisa de aprovação porque já tem julgamento suficiente para saber o que é certo dentro do contexto da empresa. Agora para e pensa, quantas pessoas da tua equipe estão em cada um desses níveis? A maioria das empresas tem a maioria das pessoas no nível C, algumas no B e raras, pouquíssimas aqui no A, que muitas vezes é o próprio dono. E não é porque as pessoas são incapazes, é porque nunca ninguém trabalhou para desenvolvê-las. A empresa que funciona sem o dono é a empresa que tem pessoas de nível A, cobrindo em posições chaves da operação. Simples assim. E aqui vem uma verdade que pode te incomodar. Se a tua equipe está majoritariamente no nível C, tu provavelmente contribuiu para isso. Não foi mal intencionado. Acontece de uma forma que é muito natural. Alguém trouxe um problema, tu resolve rápido porque era mais eficiente do que ensinar. A pessoa aprendeu que trazer o problema para ti é o caminho mais fácil. E tu foi reforçando esse caminho toda vez que tu respondia na hora, toda vez que tomava decisão no lugar dela. Com o tempo, isso virou cultura. A equipe não pensa porque ela aprendeu que não precisa pensar. É o dono que pensa para todo mundo na operação. E tem outro fator que agrava isso ainda mais. Muitos donos têm dificuldade de deixar alguém errar. Quando a pessoa do nível C começa a tentar fazer sozinha, ela vai errar algumas vezes. E o dono, que poderia ter resolvido em 5 minutos, agora tem que limpar um erro que levou um dia para aparecer. E a reação natural é voltar e centralizar. E o ciclo, ele só se repete. O problema é que essa lógica funciona rapidamente, mas ela tem um custo enorme no longo prazo. Porque cada vez que tu resolve no lugar da pessoa, tu economiza tempo agora, mas desperdiça muito potencial depois. Tu tá resolvendo o problema de hoje e criando o problema de amanhã. Nível C em escala é uma empresa que tem teto, e esse teto é a capacidade do dono de estar presente em tudo. A transição, ela não acontece sozinha, ela precisa ser intencional. E tem 3 coisas práticas que
realmente fazem diferença. Primeira, muda como tu responde aos problemas. Quando alguém do nível C vier até ti com um problema, sem solução, não resolve. Devolva a pergunta. O que tu acha que deve ser feito? No começo vai ser desconfortável. Para os dois, para ti e para a pessoa. A pessoa não está acostumada a ser perguntada e tu não está acostumado a esperar. Mas é esse desconforto que força o pensamento. E com o tempo a pessoa começa a chegar com pelo menos uma ideia, porque ela sabe que vai ser perguntada. Isso é a transição do C para o B e custa zero. A segunda, coloca as pessoas em posição de decidir de verdade. A transição do B para o A não acontece só com conversa, ela acontece com responsabilidade real. Dá para a pessoa uma área, um processo, um projeto, onde ela tem que tomar decisão de verdade e trabalhar sozinho, e ela tem que bancar essa decisão. Não anula quando ela erra, debriefa, conversa, aprende junto e segue. É assim que o julgamento se desenvolve. Não tem atalho para isso. E a terceira, cria um ritmo de acompanhamento individual. Um dos erros mais comuns é tratar o desenvolvimento da equipe como algo que acontece nas horas vagas, ou o RH. Não acontece. Ele precisa de rotina, uma conversa mensal estruturada com cada líder, não para cobrar resultado, mas para entender onde a pessoa está e onde ela quer chegar. E o que ela precisa fazer para avançar. E isso tem um nome: plano de desenvolvimento individual. É a diferença entre uma equipe que cresce por acidente e uma que cresce com intenção. Quando tu consegue ter ao redor de ti algumas pessoas do nível A, o negócio muda de patamar. Porque agora o dono pode fazer o que só o dono consegue fazer: pensar no futuro da empresa, abrir novos mercados, construir novos produtos, cultivar relações estratégicas para a empresa. Coisas que ficavam sempre depois, porque o presente consumia toda a atenção do dono. A empresa se torna resiliente. Se o dono precisa se ausentar por viagem, por escolha ou pelo motivo que for, a operação ela continua. As decisões continuam sendo tomadas e o negócio não para porque uma pessoa não está presente. E tem um benefício que não é tão óbvio: as pessoas de nível A, elas ficam. Colaborador bom, que pensa, que decide, que resolve, ele não fica num ambiente onde não tem espaço para crescer. Quando tu cria esse ambiente, tu retém quem vale a pena reter e perde menos tempo recontratando, retreinando e recomeçando do zero. A empresa que funciona sem o dono não é um sonho distante, é o resultado natural de uma decisão consistente sobre como desenvolver quem está ao teu redor. Resumindo o que a gente viu hoje, nível C traz o problema, nível B traz o problema com a solução e nível A simplesmente resolve. A empresa que funciona sem dono é a empresa que tem gente de nível A nas posições certas. E chegar lá começa com um exercício muito simples. Pega a tua equipe mentalmente e coloca cada pessoa num desses três níveis. Não para julgar, para entender onde tu tá e o que precisa mudar. Porque equipe de nível A não cai do céu. É construída e é tu que tem que construir. E se esse conteúdo fez sentido, te inscreve no canal porque toda semana tem conteúdo assim por aqui. E até o próximo.